Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do programa especial Pitaco na Copa. E no vídeo de hoje a gente vai trazer uma ideia um pouco mais parecida com o bate-rebate, que vocês já estão ligados aqui já. E a gente vai refazer as convocações pós-penta que mais foram problemáticas, na nossa opinião. Mas para isso não estou sozinho, estou aqui com o João, que vocês já conhecem, depois ele se apresenta. Mas aqui eu vou falar de dois comentaristas que estão aqui para esse vídeo especialmente, começando pelo Marcelo Coreia e também temos aqui o Gabriel. Os dois fazem outros projetos aqui que também envolvem universidades do jornalismo, um aqui da Unesp mesmo, que é o Marcelo do Arquibancada Crítica, e um lá da PUC de São Paulo, o Gabriel do Arquibancada Universitária. Abrir espaço aqui para vocês se apresentar o projeto de vocês, começando pelo Marcelo. Salve, salve, rapaziada. Primeiramente, agradecer aí a oportunidade dos moleques do Pitaco do Bem aí, que é um projeto muito interessante, e a gente divide o mesmo ano de curso, né, então foi interessante que a gente começou ali parecido, e é da hora de ver que, tipo assim, não, a gente tá se movimentando, mas a rapaziada também tá se movimentando, fazendo o bagulho deles. Agora, me apresentando mais, como o Mal disse, meu nome é Marcelo, eu tô no segundo ano do curso de jornalismo, assim como o Mal e o João, aqui na Unesp de Bauru. E eu tenho um projeto com mais dois colegas também desse ano, que se chama Arquibancada Crítica, um podcast. A gente não é focado tanto em vídeo, mas só no áudio mesmo, quem tiver interessado. O Instagram é @arccrítica e no Spotify só Arquibancada Crítica, rapaziada. Boa, fala aí, Gabriel, do projeto de vocês, se apresenta aí pra rapaziada também. Oi, rapaziada, eu sou o Gabriel, também queria agradecer o convite aí da rapaziada do Pitaco do Bem, projeto mó da hora que eu sou fã, então uma honra estar aqui com os moleques. Eu tenho um projeto que é o Arquibancada Universitária, eu estou no primeiro semestre ainda, e eu e mais 3 colegas lá da PUC, São Paulo, a gente faz vídeos curtos sobre futebol, brincadeiras, e estamos expandindo para vídeos longos no YouTube. Quem quiser dar uma moral lá, Arquibancada Universitária em todas as redes sociais. Valeu, certinho. Agora o João, né, que a gente já conhece aqui, já tá cansado de ver essa carinha fofinha dele aqui, mas se apresenta aí também, João. Cara, que isso, assim, fico tímido, mas salve, rapaziada, tudo certo? Um prazer estar aqui novamente, né? Eu não apareço mais tanto nas câmeras, na frente das câmeras do Pitaco, né? Mas sempre bom estar aqui. Cara, agradecer também a Arquibancada Crítica, a Arquibancada Universitária por estarem entrando nessa com a gente, né? Um prazer estar com o Celo, com o Gabriel, porque cobrir a Copa, fazer muito conteúdo de Copa é uma loucura, principalmente pra gente, né? Universitário ainda. Eles aceitaram embarcar nessa com a gente, então vem muito conteúdo bom por aí. Vamos reconvocar essas seleções em busca do Hexa, né, Mal? É isso, vamos tocar o barco aqui. A gente conversou no pré aqui, gravação, para decidir 3 seleções aí que a gente achou mais conturbadas, as convocações, e aí a gente definiu de falar de 2010, 14 e 18. Vamos começar pela de 10, que eu acho que é a que mais tem coisa para falar, né? Joga na tela aí, João, para nós. E aí a gente pode começar falando pelos blocos mesmo que a gente separou. Vamos falar dos goleiros que foram convocados: Júlio César, Doni e Gomes. Eu queria dar a palavra para o Marcelo aí, para ele dar o veredito aí do que ele trocaria na convocação dos goleiros. Bom, eu acho que na Copa de 2010 a gente tem várias polêmicas mesmo, né, tipo de quem a gente poderia convocar ou não, e a gente sabe exatamente quais foram as maiores polêmicas, mas em goleiros eu não acho que talvez seja a parte que tenha mais polêmica, né? O Júlio César tinha feito, tava fazendo a temporada da vida dele, né, pela Inter de Milão. A Copa, eu acho que ele já era campeão da Champions, né, que a Copa é no meio do ano pós-Champions, então ele já era campeão da Champions, considerado o melhor goleiro do mundo, viria a ser, né? Então, para mim, não tinha muito para onde correr, era Júlio César mesmo. O Doni Gomes também, o Doni já tinha feito uma carreira estável aqui no Brasil e se mostrava capaz de estar na seleção brasileira, e o Gomes já estava na Europa, tinha feito já também, ele jogou até 2017, ainda jogou muito, passou por Watford, um monte de time na Inglaterra, então eu também acho que merecia talvez olhar um pouco mais. Eu acho que inclusive esse é um ponto que se repete em algumas convocações e na questão de goleiros, que é olhar para o cenário brasileiro, né? Então a gente olharia para o cenário brasileiro, a gente veria já o Fábio começando a se destacar, o Jefferson no Botafogo, o Rogério Ceni no São Paulo. Então acho que nesses pontos assim a gente poderia ter dado um pouquinho mais de carinho pro futebol brasileiro. Talvez clubismo à parte, eu levaria o Rogério Ceni, acho que ainda estava bem, mesmo que fosse como terceiro goleiro, talvez tirasse o Doni, levasse Júlio César, Gomes e Rogério Ceni. Mas também não acho absurdo levar o Fábio, o Diego Cavalieri no Fluminense estava muito bem também, então eu acho que dava para cogitar sim. E você, Gabriel, qual que é a sua
sua visão sobre o negócio. Eu concordo demais com o que o Marcelo falou. Eu acho que a convocação de 2010 talvez seja a mais questionável que a gente vai ter aqui, mas nos goleiros eu não acho que tem nenhum crime bárbaro. Eu acho que talvez o Diego Cavalieri foi o nome que eu tinha guardado aqui para citar, que vinha de uma temporada muito legal no futebol brasileiro. Mas é isso, a gente sabe que Copa do Mundo, às vezes, não se olha muito para o âmbito nacional. Então, eu acho que não existe nenhum crime bárbaro, como mais para frente a gente vai falar dos atacantes, dos meio-campistas, que faltou gente. Acho que nos goleiros está tudo certo, mas eu também levaria algum goleiro do Brasil. E você, João? Cara, eu concordo com o que o Gabriel e o Celo falaram, porque titular indiscutível é o Júlio César, né? Então não é nenhum crime, não tinha nenhum risco de lesão, mas eu tiraria no mínimo o Doni. Para mim, eu colocaria o Vitor, do Grêmio, que vinha no bom momento, e daria uma chance pro Rogério Ceni também. Acho que poderia ser, a última Copa grande que o Rogério Ceni tivesse num nível maior, não tivesse tanto em final de carreira como seria em 14. Então eu trocaria Doni Gomes pelo Vitor e pelo Ceni. Beleza. Mano, minha opinião aí eu acho que o Rogério era a Copa para ele estar pelo menos no banco aí. E o Doni, ele tá muito nessa convocação pela conquista da Copa América, né? 2007 ele pega pênalti na final e tudo mais, era um cara meio de confiança ali do Dunga. Mas eu acho que a gente falou bons nomes aqui. Eu acho que os principais seriam Fábio e Rogério Ceni ali para tá. O Gomes, como o Marcelo falou, jogava muito na época, estava muito bem no Tottenham e depois até fez boas temporadas no Watford. Mas vamos passar agora para os laterais, mano. Eu acho que direito não tem muito o que falar, né, gente? Não sei se alguém discorda, mas para mim é isso aí, cara. Para mim não tem discussão muito, não. Alguém tem um... O Michael estava na mesma linha do Júlio César, né? Voando, provavelmente um dos melhores laterais do mundo. O Daniel Alves é aquilo, também já vinha muito bem. Eu acho que não tem o que questionar na lateral direita. Tem não. Perfeito. Então a gente pode falar da lateral esquerda, né? Que aí eu traria alguns nomes aqui. Vou até começar falando. O Gilberto era um cara experiente, estava no Cruzeiro, se eu não me engano, na época, estava jogando muito bem. Só que o Michel Bastos, cara, que inclusive jogou partidas de titular ali, não sei não, hein? Quem que vocês trariam para o lugar do Michel? Também o Gilberto. Além da questão do Michel, vale lembrar que o Michel jogou improvisado, né? O Michel não era lateral de origem, né? O Michel jogava avançado, tanto que depois o Michel Bastos vem jogar no São Paulo, joga ali em 2016 a Libertadores, ele joga como meia aberto pela esquerda, ofensivo pra caramba, pouca responsabilidade em questão de marcação. É inegável que ele estava vindo bem ali, Lyon e tal, junto com o Fred, vinha jogando bem, então acho que merecia uma convocação. Roma também, mas é questionável, até porque o Marcelo já vinha crescendo muito, né? Já vinha se destacando no Real Madrid, já tinha rolado ali a passagem do bastão do Roberto Carlos pro Marcelo. Muita gente considerou um absurdo, e também o Roberto Carlos foi cogitado. Eu estava conversando com meu pai, muita gente falava que o Roberto Carlos tinha que ser aquele lateral, tipo, veterano ali para levar a seleção, e junto com o grupo ali, já sabia fazer o feijão com arroz, conhecia a Copa do Mundo e tal. Tava no Corinthians ainda, ou seja, ainda estava jogando futebol num nível considerável, não era mais europeu, mas jogava um futebol no nível considerável. Então, eu acho que mais nesses dois, assim. O Gilberto também, ele era volante de origem, depois ele passou a jogar de lateral mais frequentemente, mas ele era volante de origem. Então, a lateral esquerda era questionável. Eu acho que eu até mexesse no Gilberto, mas por gosto pessoal, porque eu gostei da Copa que o Michel Bastos fez. Vendo agora, é fácil falar, né? Engenheiro de obra pronta, mas assim, e gostei das atuações dele com a camisa da seleção. O Gilberto não me encantava muito, então talvez eu levasse Marcelo e Michel Bastos, ou até Gilberto e Marcelo. Eu levaria o Marcelo no lugar de um dos dois, assim. Perfeito. E você, Gabriel? Eu concordo, faço exatamente as mesmas palavras. Se você for olhar, os dois laterais surgiram como sem ser de origem. Então eu acho que era necessário ter algum cara como o Marcelo, que já vinha numa crescente tamanha. O Roberto Carlos é aquilo. Ele estava já no final, mas dava para ser um cara de experiência para o grupo. A gente tem outras grandes experiências nesse grupo, né? Que é a panela montada aí para 2010. Mas, assim, eu concordo com o que o Marcelo falou. Eu tiraria um dos dois e com certeza levaria o Marcelo, que eu acho que provavelmente poderia ainda ser titular nesse time aí. Traz seus nomes, João.
Cara, para finalizar, eu tava conversando com o Mal antes também, né? A gente tava debatendo um pouco sobre isso. Você pega, inclusive, falar que esse vídeo foi uma inspiração do canal Ano de Copa no YouTube, né? Que faz um ótimo trabalho, inclusive. Quem puder conferir depois, reconvocando essa seleção, esse vídeo foi uma inspiração. E eu tava dando uma conferida no vídeo dele também. E, cara, a lateral esquerda nessa época tinha muitos bons nomes. A gente tem o André Santos, que foi titular, se eu não me engano, na Copa das Confederações de 2009. A gente tem o próprio Adriano, que ia chegar a jogar no Barcelona mais pra frente, mas já estava sendo destaque. A gente tinha o próprio Maxwell, que a gente provavelmente vai tirar da convocação de 2014 depois, mas que estava fazendo um bom trabalho. Mas eu, no geral, concordo muito com o que o Gabriel e o Coreia falaram. Eu acho que eu trocaria mesmo o Gilberto pelo Marcelo, porque o Marcelo já era uma figura de destaque, e eu acho que seria o ideal mesmo, e já tinha espaço, já poderia ser titular, inclusive. Como o Gabriel falou, né, o Dunga tinha a panelinha dele lá, né, e eu não tiraria o Gilberto da convocação, mas eu realocaria ele para volante. Então talvez eu convocaria aí o Maxwell e o Marcelo para as duas vagas da lateral esquerda. Beleza, acho que falamos bem aqui dos nomes, vamos passar para a zaga. Cara, a zaga eu tenho uma opinião de que é o único ponto ali que o Dunga não errou nada. Para mim é os 4. Eu também acho. Eu concordo. Acho que é isso. Luizão entra o Lúcio é aquilo, tava vivendo o auge da carreira, o a mesma coisa. Eu acho que era isso que tinha. Você tem algum nome para trazer, Marcelo? Não, concordo totalmente, e vale lembrar que se o Dunga foi criticado por muita gente lá na frente por não levar o Neymar e o Ganso, já dando um mini spoiler, aqui ele foi elogiado por levar o Thiago Silva, que era um jovem em vigor, que estava crescendo e tal. Então, acho que aí ele acertou, matou a pau. É isso. Então beleza, já podemos pular para os volantes já, porque a zaga, como a gente ressaltou aqui, foi bem sólida ali, as escolhas. Volante, cara, pensa no homem que gosta de volante, é o Dunga, né? Rapaz, olha isso aí, os nomes que ele trouxe, ó, Gilberto Silva, Felipe Melo, Josué, Elano, Ramires, Kleberson, e o Kaká tá ali no ataque, mas a gente pode considerar ele como o único meio campista ali, né, presente. Mas, pô, cara, aqui a gente vai ter um trabalhinho, hein? Vamos falar primeiro dos nomes que a gente poderia trazer para essa seleção. Eu acho que tem 2 que são muito destacados aqui. O Ronaldinho Gaúcho e o Ganso poderiam estar nessa lista, na minha opinião. Começando. Sim, eu na pré-lista, o Ronaldinho Gaúcho e o Ganso estão, né? Aquela pré-lista era mais enxuta, até porque eram menos jogadores do que hoje, né? Então, o Neymar não tá na pré-lista, por exemplo, mas de meias a gente tem o Sandro, volante do Internacional, que depois jogaria no Tottenham, acho que depois, né? Não é antes, ele joga depois no Tottenham. O Carlos Eduardo, meia do Hoffenheim, o Ganso do Santos e o Ronaldinho Gaúcho. Esses são os meias que a gente pode considerar que estavam ali na pré-lista. Eu acho que surgiram muito mais debates sobre quem foi convocado e pela questão defensiva e operária do time. O Dunga, até por ser volante, ele tinha uma visão de futebol, vamos dizer, no mínimo conservadora, assim. Se funcionava ou não, aí é outro debate, mas a torcida reclamava de uma questão do time ter pouca criatividade, até por isso pediu o Ganso. Então, muitos operários, por exemplo, Josué, Felipe Melo, tipo, no mesmo time, são 2 caras que são operários. O Josué, por exemplo, falando como São Paulino, ele era o cara que batia, que segurava ali, ele ia bater e ir pros outros jogar. Então, tipo, essa era a discussão. O Kleberson não era tanto o cara de chegar quebrando, mas também não era um jogador, criativo. Tanto que, como você falou, o único meia aí mais avançado é o Kaká, que tá como atacante. O Ramires pode ser um volante mais criativo, o Elano chegava bem, aquele camisa 8, mas assim, não é um time que tem muita mobilidade, sabe? Então eu acho que coube debate nesse sentido, ele poderia ter deixado de levar um volante para levar um atacante a mais, ou coisa do tipo, porque realmente ele levou muita gente operária. Outros nomes também surgiram por meio, trazendo essa questão da criatividade. O Alex, cabeção, que ainda estava bem, o Diego e o Hernanes. Diego Ribas na Europa, tava bem voando, e o Hernanes do São Paulo, pô, tava surgindo ali, jogando pra caramba, podia trazer sim. Eu acho que eu tiraria um desses nomes mais operários. O Felipe Melo, ele girava debate, mas eu acho que ele tinha que ser convocado. Tava Gilberto muito bem. Uma confiança, muito bem. O Josué, eu acho que o Josué seria o nome que talvez
seria um pouquinho mais questionável. O Elano estava bem, Ramires no Chelsea, eu ficaria entre Josué e Kleberson, mas pelo meu estilo de jogo e por eu achar que já tem ali parecidos, eu tiraria o Josué e levaria provavelmente Paulo Henrique Ganso ou Hernanes. Eu acho que eu ficaria com o Ganso. Perfeito. E você, Gabriel? Eu, cara, concordo mais uma vez com o que o Marcelo falou, mas eu acho que o Felipe Melo, apesar de ter feito uma Copa questionável, na época, pelo que eu pesquisei, porque eu era um recém-nascido em 2010, e pelo que eu conversei com meu pai também, ele era um cara seguro, assim, na seleção, no sentido de ele vai estar na lista final, nós já sabemos disso, e aí não tinha como prever que ele ia fazer as cagadas que fez, mas eu queria dar um destaque maior pro Ganso, cara. Como cientista, fora se olhar para a lista final em 2010 e não ver nem Neymar nem Ganso. Uhum. No ano seguinte, acabou que isso foi provado que realmente foi um erro. Campeões de Libertadores, jogando muita bola, Neymar destruindo, Ganso nem se fala. E tinha nessa época uma polarização grande entre quem ia ser melhor no futuro, Ganso ou Neymar, e o Dunga não levou nenhum dos dois. Eu acho que a gente vai chegar no Neymar ali quando a gente for falar do ataque, mas eu acho que o Ganso tinha que estar nessa convocação. Concordo com o que o Marcelo falou, eu acho que ou Josué ou Kleberson iriam rodar, porque o resto eu acho que levaria. Eu acho que eu também tiraria o Josué, porque tem muito volante, você precisa de mais um meia de criação. O Kaká também, pelo que eu conversei com meu pai hoje de manhã, não estava no seu auge físico, ele estava desgastado devido à temporada no Milan, então eu acho que faltou mais um meio de criação que tinha que ser o Ganso. E você comentou do Alex também, o Alex Cabeção cabia nessa convocação, mas ele devia ter, acho que é uma injustiça o que fizeram com o Alex Cabeção, principalmente em 2006, né, que ele era um craque, acabou não indo, 2010 dava para levar também, mas é isso, eu concordo com o que o Marcelo falou, eu levaria o Ganso, não levaria o Josué. Cara, Puxa seu aí, João. eu concordo com. Acho que é unanimidade que o Josué ia ser o nome a rodar, né? Mas eu também tiraria ele, adicionaria mais um meio. O Ganso também concordo com o que o Celo e o Gabriel falaram. Cara, é que assim, tem uma questão pesquisando, claro que eu também não tinha muita. Não tenho lembranças da Copa de 2010 também, né? Mas, cara, eu cortaria o Kleberson, que, claro, a não convocação do Ronaldinho Gaúcho envolve muito a parte física dele, pesquisando, saiu relatos que o Dunga considerou muito o desempenho dele, que estava mal fisicamente nas Olimpíadas de 2008. Então, claro, já era uma reta final do Ronaldinho no Milan, mas que ele deu a vida para jogar, e pelo futebol apresentado no Milan, se você pega os dados, ele deu, se não me engano, 14 assistências por aí. Era um nome que merecia e podia adicionar na criatividade, tanto por ser um cara mais versátil, podendo ser mais tipo, essa mente criativa, podendo ser um reserva de luxo pro Kaká, como podendo contribuir no ataque, pro drible, que todo mundo conhece o Ronaldinho, todo mundo conhece a magia dele, né? Então, eu acho que eu tiraria o Kleberson pelo todo o futebol mágico do Ganso em 2010, 2011, né? É triste ver o que o Ganso se tornou, mas não ter se tornado o que se pensava, mas eu tiraria Kleberson, Josué e colocaria o Ganso e o Ronaldinho, mais pensando nessas mentes criativas da saída da criação ofensiva da seleção brasileira. E a minha é parecida com o que o João falou, cara. Acho que de volante ali, ó, eu levaria os três nomes que estão, Gilberto Silva, Felipe Melo e Elano. Tiraria os outros três, o Ramires com um pouquinho de dúvida, assim, porque estava muito bem, né? Mas eu levaria o Ronaldinho, o Ganso e o Alex. São três caras que eu acho que podiam estar muito nessa lista aí. O Kleberson tem uma questão que eu revi a convocação agora um pouco, e ele estava no banco, né, na época, no Flamengo, então, não faz muito sentido, né? O Ronaldinho, que era titular, não tá presente, e o Kleberson, um jogador de banco. Então, eu acho que essas são as alterações que a gente podia fazer, né, falando bem do meio. E vamos falar do ataque. Tem o Kaká, Júlio Batista, Luiz Fabiano, Nilmar, Grafite e Robinho. Para mim, o mais problemático aí é o Grafite, né, que tinha 2 participações só com a seleção brasileira quando foi convocado. Mas vamos trazer os nomes aí. Pode começar aí com o Marcelo, fazer essa análise. Eu acho, aí mora a principal polêmica da Copa, né, que apesar de não estar na pré-lista, que era o Neymar, né, já surgindo, destruindo, tinha só 18 anos, mas muita gente queria, e para mim aí é a maior polêmica de longe, o Neymar não está aí. Eu acho que o Grafite é a maior polêmica, como você disse, estar entre os convocados, mas eu acho que outro nome também que gerou muita dúvida e que foi muito criticado foi o Júlio Batista, né? Talvez um pouco
indo na onda de não ter o Neymar. Não exatamente o problema era o Júlio Batista, mas o Júlio Batista foi o nome que projetaram para pegar raiva, porque o Neymar não estava no lugar dele. Então, aí a polêmica do Neymar era muito grande. O Dunga argumentava que o Neymar tinha pouca participação de ciclo e era muito jovem. Mas esse argumento do Dunga é um pouco questionável, porque, por exemplo, o Thiago Silva também era muito jovem, nem por isso foi questionado em ser convocado. Daniel Alves e Marcelo, claro, não eram jovens, tipo, que nem o Neymar, mas eram jovens. Então, esse argumento fica muito questionável, e tem muita gente aí que foi convocado, que você falou do Grafite, que teve pouca participação do ciclo. Isso não necessariamente é um problema. Copa do Mundo também é muito de momento. Claro que o ciclo tem que ser valorizado, mas o momento era do Neymar, né? Então, eu discordo, eu levaria o Neymar, nem para ser aquele cara do segundo tempo, para entrar e dar uma rabiscada, eu acho que tinha que levar. Eu levaria no lugar do Júlio Batista, eu acho, nem do Grafite, porque na do Grafite, eu acho que eu levaria outro cara que também é questionado, que são outros dois nomes que falavam, que é o Adriano e o Hulk. O Adriano tinha aí um pouco de decadência, mas ainda tinha muito defensor, até porque, pelo que tinha feito na Copa América, né? E ainda jogava bola, ainda, campeão com o Flamengo em 2009 e tal. Sim. E o Hulk tava jovem também, desabrochando pro futebol, começando a ir bem no Porto. Então, eu acho que eu levaria Neymar e Hulk. Eu levaria Neymar no lugar do Júlio Batista e Hulk no lugar do Grafite. Perfeito. E você, como santista, Gabriel, aí expresse sua indignação. É complicado, né, cara? Porque é isso que o Marcelo falou. O Neymar surgiu, mesmo com 18 anos, voando. Você vê o Neymar, você assiste qualquer melhores momentos, você vê que era diferente. Não tem como um cara jogar o que o Neymar jogou ali quando ele surgiu e não ser convocado para uma Copa do Mundo. E você levar um cara como o Grafite na Copa do Mundo, se eu não me engano, ele tem, tipo, 15 minutos contra Portugal e só. Então foi basicamente uma vaga desperdiçada. Gosto do nome do Hulk, que era um cara que vinha surgindo bem. E o Adriano, cara, eu acho que o Grafite acabou indo de última hora no lugar do Adriano, né? Então, foi uma convocação no mínimo questionável, mas é isso. O Dunga preferiu montar a panelinha dele e não dar espaço para caras que estavam voando, surgindo voando. Tem o Thiago Silva que veio, tem o Daniel Alves que veio, mas por algum motivo ele não levou o Neymar, que vinha fazendo mágica no Brasil. Era legal assistir o Santos jogar, pelo que eu já ouvi. O Santos ganhava de todo mundo, que infelizmente hoje não é mais assim, e muito disso era por causa do Neymar. E aí não foi levado, acabou levando outros caras mais pelo ciclo, pela experiência, e acabou fechando essa panela que acabou não dando muito certo, né? Então eu acho que é isso. O ataque é muito questionável, faltou o Neymar, dava para ir o Hulk, Adriano, e é isso. Só um comentário breve sobre isso que ele falou do Neymar, rapidinho, que ele falou dessa questão do Santos. Quem é da minha geração, acredito que vocês, o pessoal que tá assistindo, concorda comigo, cara, o Neymar era outra coisa, assim, tipo, eu quando eu era criança, tipo, eu era São Paulino, rival, e o fã do Neymar, tipo, tinha aquele moicaninho, querer ver o Santos jogar, então, tipo assim, era um cara que ia, até numa questão não só de futebol, conectar a torcida com a seleção, sabe? Todos os moleques da minha idade amavam o Neymar, que o Neymar fazia. E o Neymar, o Santos humilhava o São Paulo, eu tinha tudo pra odiar ele. Mas não, o Santos ganhava o Paulistão todo ano e todo mundo ficava de boa, entendeu? Tanto que depois nunca surgiu alguém com 20% que o Neymar fez nessa época. Então, por exemplo, o Estevão. O Estevão é um cara que estava com a vaga cativa na Copa, e eu acho que com certeza ele iria, muito provavelmente titular, mas ele, quando surgiu, não foi 20% do que o Neymar era em 2010, 11. Então, eu acho que isso mostra um pouco sobre como o Dunga era um cara que não quis levar. O top 10 da Bola de Ouro, eu não lembro exatamente qual posição que o Neymar ficou jogando no Brasil. Cara, é absurdo. É verdade. É absurdo. Cara, é que assim, estatisticamente, é que o Grafite a gente pega como mais polêmico, o Grafite é mais o bode expiatório, né? Porque você pega estatisticamente, ele tem bastante participação em gol na temporada que antecede a Copa, só que é uma competição muito cruel com ele, porque a gente tem todo um movimento que gira em torno do Ronaldo ainda no Corinthians. Não vou defender que o Ronaldo fosse convocado, porque, cara, você olha a forma física do Ronaldo, por mais que ele tentasse, sofreu com muita lesão, não tinha como o Ronaldo ir para a Copa. Isso acabou, claro, foi um dos casos que o Ronaldo decidiu aposentar, depois de não ser convocado, porque perdeu todo o ânimo, né? Aposentou lá contra o Tolima, no jogo que eu, como corintiano, não gosto de lembrar. Mas, cara, eu concordo muito com o que o Gabriel e o Coreia falaram. Eu tiraria também o Júlio Batista, colocaria o Neymar.
E, cara, é que assim, o que pega muito nesses nomes, como Ronaldinho, como Adriano, é o, se dá para dizer, comprometimento com o físico, assim. Pesquisando também a questão do Adriano foi principalmente ele não ser comprometido com os treinos. Claro, envolve todos os problemas pessoais que ele teve na vida dele, que ele perdeu o ânimo de jogar futebol. Só que, cara, se ele quer entrar na disputa, ele tinha que se comprometer com os treinamentos, e era um determinado ponto que ele não tinha esse comprometimento todo e acabou ficando de fora. E estatisticamente falando, entraria no lugar do Grafite para mim, porque eu acho que o Neymar teve uma temporada boa, que ele teve, o Neymar também é outro nome famoso pelos corintianos, né, na dupla protética, né, do grandioso Corinthians, do Kia. Mas, cara, eu acho que as principais alterações seria mais isso mesmo, porque para mim Luiz Fabiano e Robinho são inquestionáveis. São, não tem nem como tocar, não tem nem como falar algum lá deles, porque eram os principais jogadores da época. Então eu acho que as alterações que eu faria mais seria o Neymar no lugar do Júlio Batista e o Adriano no lugar do Grafite, mas o mérito do Grafite não acho que foi polêmico, mas estatisticamente ele foi um bom centroavante, jogou bem na Alemanha, mas acredito que o Adriano, no momento do Adriano, era melhor. A única coisa que pesou mesmo foi esse extra-campo. Para mim, o nome do ciclo do Dunga é Luiz Fabiano. Não, assim, de centroavante, cara, na época não tinha como tirar esse cara daí, não. Jogou muito bem a Copa do Mundo também, né? Então, eu acho que o problema tá muito nisso que vocês falaram, não tenho nem muito o que acrescentar. Só tenho uma dúvida, se alguém sabe, o Fred, ele tava na pré-lista, alguma coisa assim? Eu tô com a pré-lista aqui, deixa eu ver. Não, na pré-lista de atacante, a gente tinha de atacante só o Tardelli, que a gente nem citou. Nossa, o Tardelli. O Tardelli já tava no Galo. Não, mas acho que é muito mais sobre Adriano e Neymar aí, então não tem nem muito o que discutir mais isso não. Eu acho que dá pra gente passar, né? Nossa, passamos o sufoco aqui já da seleção 2010, agora vamos passar pela de 14, né? Mas é que eu acho que é a mais questionável das três. Eu acho que é a que mais tem coisa pra mudar. A 14? A 10. Não, a 10, né? Bom, agora... Eu acho que a de 14 mudaria, é equilibrado também. Eu acho que a 14 tem potencial para ter bastante consideração. Mas tem a primeira ali já nos goleiros, né? Esse Júlio César aí, rapaz, complicado, hein, mano? Eu acho que eu convocaria o Fábio no lugar, sem sombra de dúvidas, assim, para ser eu acho que ia ser terceiro reserva, né, cara? Porque o momento do Jefferson ia ser fantástico. O Vitor tinha acabado de ganhar a Libertadores. Vamos falar dos goleiros aí para começar, então. Quem que vocês levariam para o lugar do Júlio César? E se tirariam também o Júlio César? Eu acho que fica a maior polêmica aí é goleiros, né? Tipo assim, uma das maiores, porque eu concordo que a Copa de 2010 é a que tem mais polêmicas, mas já de 2014 não perde tanto também. Vendo hoje, cara, olhando hoje, assim, o que o Felipão e o senhor Parreira fazem nessa Copa é tipo assim, uma loucura, num nível. E na época eles eram defendidos, que nem... Muita gente fala hoje daquele tweet do Rizek, tipo, joga pra frente como o Brasil, e muita gente zoa. A maioria do pessoal tava nesse clima, na época, tipo assim, Brasil. Tipo, agora falando sobre nós, torcida, que a gente era mais jovem, mas tipo, acredito que os pais de vocês também não viam como essa seleção era fraca, tá ligado? Tipo, acreditavam. Mano, as oitavas contra o Chile já foi um sinal do que estava... O tamanho, assim, que o Chile... tipo, uma seleção horrível. Eu consigo ver gente falar que a seleção de hoje é ruim. Pô, desculpa, a seleção de hoje é muito melhor. Para. Muito melhor. A gente foi enganado muito pela Copa das Confederações, né? Enganou legal, assim. Numa Espanha também que tipo, na Copa das Confederações já levou uma massa, e na Copa de 2014 nem se fala, né? Sim, mas falando sobre as convocações em si, cara, o Júlio César ele foi praticamente desaposentado para jogar a Copa. Chamar um nome ali convocável, o cara tava no Toronto, já tinha falado que tava pensando em parar. O Felipão foi lá, conversou com ele, convocou ele, cara, em detrimento de levar o Fábio, que ia ser bicampeão brasileiro nesse ano, era o atual campeão brasileiro, era bicampeão. Quem lembra dessa época, lembra o que o Cruzeiro era. Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e companhia. Fábio vinha catando muito e já merecia em 2010, quem dirá em 2014. O Victor e o Jefferson, eu concordo, porque eu acho que não são nomes questionáveis. O Victor tinha que ser campeão, o Jefferson muito bem também. Agora, o Júlio César, cara, tipo assim,
um absurdo num nível que a gente fica até questionando por quê, tá ligado? O Diego Cavalieri, de novo, estava muito bem. O Fluminense tinha sido campeão recentemente e poderia voltar. E vai parecer clubismo, mas eu lembro de surgir o debate do Rogério ir completando de terceiro, porque o São Paulo foi vice-campeão brasileiro nesse ano. Mas então, aí eu acho maluquice. Eu também acho, eu acho maluquice, mas eu acho menos maluquice do que levar o Júlio César. Eu colocaria o Vitor titular e o Rogério de terceiro ali, porque, desculpa, entre Júlio César e Rogério Ceni, quem teve uma temporada melhor foi o Rogério Ceni, entendeu? Mas, assim, eu também acho já partir para um bagulho mais lúdico e tal. A questão é, o Júlio César não estaria na minha lista nem ferrando. É que a questão do concordo, né? Perdão, interromper, Gabriel. Não, só comentando aqui, a questão do Júlio César é muito complicada. Vou ser clubista agora, o Celo foi também. O Cássio merecia mais que o Júlio César. Desculpa. Então o Fernando Praz nem se fala, então. Você pega qualquer goleiro. O Cássio veio numa sequência muito boa, mas não convocaria, tá? Deixar claro. Cara, só pra concluir, desculpa mesmo, Gabriel, ter interrompido. Cara, Diego Cavalieri é um dos... Acho que foi um dos nomes que disputou pau a pau com o Vitor, né? Porque na Copa das Confederações o Cavalieri é o terceiro goleiro. E, cara, Jefferson, pra mim, titular. Lenda do FIFA 14, no FIFA Modo Seleção. Só quem viveu sabe. E, cara, eu concordo muito com o Celo. Eu iria de Fábio no lugar também. Aquele Cruzeiro era muito mágico, mano. Aquele Cruzeiro era absurdo. Absurdo. Perdão, Gabriel. Não, que isso, fica tranquilo, cara. Eu ia dizer exatamente isso. Que uma coisa que o Marcelo falou, que a galera achava que o time do Brasil era muito bom. Em conversa com meu pai é um cara que sempre foi hater de futebol europeu. Então ele era totalmente contra essa seleção. Ele dizia que essa seleção é péssima. E é isso, cara. Olhando hoje em dia, cara, é isso. A seleção de hoje em dia pode ter seus defeitos, mas é muito melhor que uma seleção dessa, cara. Só ver que, cara, o time era praticamente só o Neymar. Nos goleiros, falando especificamente deles, quem é palmeirense se lembra bem do goleiro Aranha, merecia a vaga mais do que o Júlio César. Não, o goleiro Aranha era muito ruim, ele não merecia não. Mas é isso, tinha que ser do Fábio, porque o Júlio César ainda teve vaga ativa, jogou todos os jogos da Copa e aconteceu o que aconteceu, né? Aqueles pênaltis defendidos contra o Chile mascaram um pouco uma Copa do Mundo ruim que fez o Júlio César. Concordo, não tem muito o que acrescentar, acho que já falei minha parte, a gente pode ir pulando para os laterais. Na direita, cara, é complicado, né? Porque o Maicon tava semi-idoso já, né? Mas, né, eu acho que talvez ali o Fagner da vida? Eu tenho o nome. Pode falar. Rafinha do Bayern. Eu ia falar. Será, mano? No lugar do Maicon, será? Sim, era uma época absurda que ele tava sendo cotado. O Lan pediu pra ele se naturalizar alemão pra ele ser o substituto do Lan na seleção. Pior que eu lembro disso aí. Assim, o Maicon eu acho um ótimo lateral. Não acho que foi um dos grandes problemas, mas já tava velho, sendo sincero, já tava em decadência, assim. Ainda jogava ali na Roma, se não me engano, mas não tava no mesmo nível que 2010. Daniel Alves, praticamente auge, né? Barcelona do Guardiola e tal, então inquestionável. Agora, o que o Rafinha, muita gente zoou o Rafinha, tipo, é da hora uma ousadia de garrafinha, não sei o que, de entregar Gatorade, mas pouca gente lembra que o Rafinha foi titular uns bons jogos, inclusive, por exemplo, o jogo que o Messi acaba com o Boateng, o titular naquela Champions é o Rafinha, porque o Lan tá machucado. Naquele jogo, o Rafinha é titular. O Rafinha tenta tirar a bola do Messi de dentro do gol. Então, tipo, não é como se ele fosse qualquer coisa também. Um Bayern que era campeão e tava batendo ali. Para mim, ele era cotado sim para entrar aí. Perfeito. Gostei da análise, pô. Realmente, é um cara que a gente esquece, né, cara? Tipo, passou até meio injusto com ele, mas estava jogando muito, estava voando. Tem mais algum nome para citar aí nessa posição? Gabriel, João? Então, na direita eu não tinha nenhum nome. Eu tinha esquecido do Rafinha, inclusive. Ia comentar até que eu levaria Daniel Alves e Maicon, não. Se quiser completar, e depois eu posso mandar os laterais esquerdos, é isso. Perfeito. Acho que a gente pode ir para a esquerda, né? Vamos ali para ver Marcelo, incontestável, e Maxwell aí é um dos grandes nomes aí dessa lista. Pô, Maxwell... O Maxwell, ele acabou tendo uma partida na Copa, ele não entrou em nenhum momento, né? Ele só jogou aquela fatídica partida contra a Holanda, que muita gente esquece, mas que foi tão ruim quanto a da Alemanha. Só a Holanda jogou. Eu levaria o Felipe Luiz, eu acho que todo mundo vai falar isso, do Perfeito. Atlético de Madrid, recém-vice-campeão de Champions League, campeão da
La Liga, eu acho que o nome é o Felipe Luiz. Não sei se alguém vai acrescentar algum outro nome, mas por mim é simples, rápido. Tiraria o Maxwell, botaria o Felipe Luiz. Para mim, total também, Felipe Luiz. Perfeito também. Assim, acho, detalhe, observação pro Maxwell, porque, cara, quando a gente é criança, a gente gosta dos jogadores muito aleatórios, né? Pela gente ser criança, ter esse todo o clima de Copa, né? O Maxwell é um dos poucos jogadores da seleção, tipo, caraca, eu gosto desse cara, só por gostar mesmo. Pode falar. Eu ia comentar, mas eu tinha um carinho pelo Maxwell, mas não pelo futebol, porque eu jogava muito FIFA no PSP e jogava muito com o PSG. Então eu conheci o Maxwell. Aí tinha um carinhozinho por ele, mas assim, vendo hoje a análise, nem era um PSG que tava ali, não. Só existindo. Exatamente. E eu tava vendo, ele é poucas vezes convocado antes da Copa também. Ele é tipo um dos casos que a primeira convocação dele foi em 2013. E isso ele foi no auge já. É bom lateral, mas assim, né? Felipe Luiz muito a mais, né? Na época, então acho que era um nome ali para fechar a lateral. Zaga. Deixa eu só fazer um último comentário rapidinho aqui. Pode falar. O Marcelo falou do carinho que ele tinha pelo Maxwell, e eu criei um carinho posterior pelo Maxwell. No seguinte, eu viajei, encontrei o Maxwell num restaurante, tirei uma foto e o cara foi gente boa, mano. Só uma informação aí. Resumindo, aqui todo mundo ama o Maxwell. Gente boa pra cacete. Gente boa. A gente pode ir pra zaga. Pô, Thiago Silva, Davi Luiz e Dante ali pra mim, super válido, né? Agora, o Henrique o Príncipe Henrique. E eu tenho o nome aqui já pra dar cartada já. Miranda, né, pô? Miranda, lógico. Miranda. Mesma justificativa do Felipe Luiz. Ano muito bom, pilares da defesa do Atlético de Madrid, que foi talvez uma das melhores, se não a melhor da Europa naquele ano. É isso, Miranda poupa tempo aqui. Pô, é um dos maiores absurdos o Miranda não tá nessa Copa, cara. Miranda foi tipo um dos melhores. Talvez ali o Miranda seja cotado naquela época ser o melhor zagueiro brasileiro, disputando com o Thiago Silva e Davi Luiz, mas ele tava numa final de Champions, tinha sido campeão da Espanha. Então, assim, não levar o Miranda para levar o Henrique. E outra, a aspa do Felipão é meu homem de confiança, por causa do tempo de Palmeiras. Que homem de confiança, né? É o Danilo do Flamengo de 2014. Baita zagueiro, Henrique, hein? Tipo, o Príncipe Henrique, pô, que não fez participação nenhuma, bizarro. Eu trago também alguns outros nomes, para mim é Miranda, inquestionável. Inclusive, queria aproveitar aqui, é um pouco injusto o que fazem com o Dante, tá? Porque ele só soltou as aspas. Eu conheço os alemães. Tipo assim, tudo bem. Os alemães também conheciam ele, mas assim, ele não foi culpado, ele era um bom zagueiro e foi convocado e fez o dele, entendeu? Tanto que depois o Dante fez carreira extensa no Nice, então ele era um bom zagueiro. A verdade é que 2014 acabou queimando muita gente, né? Mas assim, outros nomes que eu trago, além do Miranda, mas outros nomes que dariam para questionar, era o Marquinhos, que começava a jogar bem. Aqui eu tô indo mais para um lúdico, eu não convocaria, mas nomes que foram citados. Que são melhores que o Henrique. Começava a jogar bem. O Marquinhos começava a jogar bem, já estava no PSG ali, foi o primeiro ano deles, ou o segundo, se eu não me engano, no PSG. O Hever, que era muito bem cotado, se eu não me engano, ele chegou a ser convocado em algum momento nesse ciclo, por causa do desempenho dele com o Galo, e o Dedé, do Vasco, que também estava muito bem. Verdade. Eram esses nomes aí. Verdade. Eu acho que é isso, definimos bem aí a zaga, o Marcelo aí trouxe vários nomes muito bons aí, mas o Miranda ali mais destacado, né? Bom, podemos ir para o nosso meio campo, né? Que aí eu vou até ficar perdido agora, né? Do que a gente pode falar, mas temos Fernandinho, Luiz Gustavo, Ramires, Hernanes, Paulinho e Oscar. Cara, sabe o complexo disso aí? É que os caras estavam em bons momentos da carreira, né, cara? Assim, vários no auge, né? Só que se a gente olha hoje, a gente fala, olha esse meio campo da Seleção Brasileira de 2014. Mas vocês fariam alguma mudança aí? Pode começar o Marcelo a falar sobre o meio campo. Olha, cara, eu observo e falo assim, comparado a outros meio-campos, um meio-campo fraco, pouco criativo, acho que bate na mesma tecla de 2010, mas assim, eram bons momentos da carreira, o Paulinho bem, tinha acabado de ir para a Europa, o Oscar era um destaque do Chelsea, Ramires a mesma coisa, o Hernanes na Europa, se não me engano, estava na Juventus, estava bem também jogando, Luiz Gustavo no Bayern, pô, e o Fernandinho no City já bem. Para mim, o cara que eu defendo aí, que eu acho que também é criticado, é o Luiz Gustavo. Eu acho que ele era um bom volante. Eu acho que ele deveria ser convocado pela temporada no Bayern. Até depois veio jogar no São Paulo também. Mostrou que é muito bom. Os outros nomes aí também que eu defenderia. Mas falando de quem não foi, na volância, mas recuado. Muita gente falava do Lucas Leiva, que participou muito do ciclo.
participou de Copa América, participou de Copa das Confederações. Eu não levaria, porque eu nunca gostei muito do futebol do Lucas Leiva. Também não. Mas é inegável, tava no Liverpool, tava jogando ali, e outro nome também na volância era o Fernando, volante Fernando, que jogou no Inter depois e tal, mas na volância não era tão debate, porque o debate era sobre isso, o meio campo tinha pouca criatividade, a mesma coisa, o mais criativo aí talvez seja o Oscar e o Hernanes já não era o mesmo, e o Oscar jogava quando queria, né, tipo, vamos ser sinceros, muita gente queria Felipe Coutinho, que já estava começando a se destacar, Kaká, que mesmo assim, em final de carreira, muita gente argumentava que poderia ajudar a seleção, e outra, se ele levou o Henrique, dá para levar o Kaká, e o Lucas Moura, que também participou do ciclo. Estou levando aqui quem participou do ciclo, né? Então, eu lembro que na Copa América, contra o Paraguai, que é aquela que o Brasil perde 3 pênaltis seguidos, estava nesse time Lucas Leiva, Lucas Moura, todos esses caras participaram do ciclo. Então, eu acho que no final das contas o Felipão foi muito por um caminho, tipo assim, eu vou levar quem eu conheço e quem tá destacado e fazer o feijão com arroz, mas acabou acontecendo o que aconteceu, né? Então, eu acho que os maiores questionamentos é tentar trazer essa mais criatividade para o meio campo também. Perfeito. E você, Gabriel, tem um nome a acrescentar aí? Mano, muito boa análise. Eu ia comentar bastante do Felipe Coutinho, mas o Marcelo já introduziu. Eu queria comentar brevemente que eu não lembrava que o Hernani estava nessa convocação. Eu dei uma olhada hoje de manhã e não lembrava. Eu, não lembro de nenhuma participação dele assim no jogo, em jogos assim. E a gente olha, e realmente os caras estavam em fase boa. E não necessariamente os caras fizeram uma Copa tão ruim. O Fernandinho faz uma partida contra o Camarões muito correta, que ele faz inclusive um gol e uma assistência. E no geral, eu acho que as convocações foram. É isso que o Marcelo falou. O Felipão quis fazer um feijão com arroz. Eu acho que de todos os setores, o meio de campo, apesar de ter vários nomes que hoje em dia a gente olha e para um pouco e fala, caramba, meio questionáveis, na época não eram tanto. Então eu acho que o contexto é importante, talvez o meio de campo seja o menos questionável, e introduzir essa história do Felipe Coutinho, que talvez poderia ir no lugar do Hernanes, mas eu acho que não tem nenhum crime bárbaro aqui mais uma vez. Cara, eu, na minha análise, queria citar um nome também que o Saulo estava citando opções para o meio campo. Esqueceu de citar uma que esteve na Copa das Confederações, que, claro, é absurdo, não seria convocado, mas eu sou muito fã. Jackson. Magic Jackson. Peraí. Esteve presente na convocação da Copa das Confederações, craque da bola. Tava jogando FIFA Copa do Mundo esses dias, foi titular na minha seleção. Pode acabar o programa. Sou fã. Não, acho que tem que ter, eu citei aqui, mas também não teve um olhar pro Brasil, né? O Felipão olhou pouco para quem jogava no Brasil. E outra, convocar o Hernanes para não botar ele em campo, pô, tipo... ele não entrou em campo? Ele tem 0 minutos? Eu acho que não. Acho que não entrou. Eu não lembro. Talvez contra o Holanda. Minha única lembrança do Hernanes no ciclo 2010, 2014 toda é aquela voadora no peito do Benzema. Tipo, é só isso. Tá ligado? Porque não foi colocado e ele tava bem, pô. Tinha acabado de sair, tava na Europa e tal. E olhando pro Brasil, a gente tinha Everton Ribeiro, o Cruzeiro ali tava se destacando, o Fluminense, então dava pra buscar alguma coisa, né? Sim. Cara, eu acho que assim, a única coisa que faltou mesmo, eu acho que eu tiraria, se fosse para escolher um nome desse do meio campo, eu tiraria o Ramires, não por questão de qualidade, porque ele vinha num momento muito bom com aquele Chelsea, que era muito bom também, mas, cara, eu acho que realmente faltou mais um meio armador, assim, e o nome é o Kaká pra mim, cara. Eu acho que, tipo, o Coutinho tava começando a se destacar, mas eu acho que, tipo, se fosse para levar pela experiência, pelo futebol que a gente já conhecia mesmo, mas acho que seria o Kaká o nome ideal, porque na primeira volante de marcação, tinha o Fernandinho, que podia fazer essa função muito bem, o Luiz Gustavo também. O segundo volante para fazer meio que um box-to-box, o Paulinho. Cara, o Paulinho, para mim, é o jogador que ele é a definição do box-to-box, o atacante surpresa. Definição, sou muito fã dele também. O corintiano falando que é fã do Paulinho é muito fácil, né? Mas é um jogador que eu aprecio muito. O Hernanes também não tem o que falar, né? Mas eu acho que só faltou mesmo um meio para ajudar o Oscar na armação, para fazer uma sombra para ele mesmo. Vale lembrar que o Kaká tava no São Paulo, perdão, mano. Vale lembrar que o Kaká, muita gente pode pensar que ele já tava, tipo, no Orlando City. Não, o Kaká tava jogando Série A de Brasileirão e o São Paulo foi vice-campeão, então ele tava no nível. E outra, ele jogou, se eu não me engano, o São Paulo, dos 38 jogos do Brasileirão, o Kaká jogou 30, pô, com 30 e poucos anos, tipo, tava com condições, né?
Sim, e eu acho que a alteração que eu faria nesse meio aí, para finalizar esse setor, né, é realmente o Hernanes sair, eu colocaria minha aposta no Everton Ribeiro, mano. Acho que fazia uma boa época ali, era jovem, então também era um cara para justamente fazer essa sombra que o João falou ali no Oscar. Então, mas do meio é isso, né? Se a gente olha hoje, parece que é ruim, mas na época era o que tinha, né? Bom, passando agora para o setor de atacantes, temos Hulk, Fred, Neymar, William, Bernard e Jô. Pô, menino das pernas contentes aí, para mim, rodaria. Não sei. Aí, quem que a gente poderia colocar no lugar? Temos algumas opções, né? O que você traria aí, Marcelo? Cara, eu acho que assim, a gente falou do meio campo, mas pra mim esse é o setor que eu mais olho e falo, caramba, o Brasil tava, tipo, porra, tipo, eu entendo que na época o Jô e Bernard tinham acabado de ser campeão. Na época, todo mundo aí era minimamente justificado. Talvez o Maxwell seja o único que não seja tão. O resto, você entende que na época eles eram caras O convocados. Henrique é loucura Bernard, também. O Henrique é loucura. o Henrique. E o Júlio César, Verdade, não o pode, Henrique, perfeito. não pode esquecer Mas do- assim, o Bernard, ele fez o barulho dele, o Jô, um atacante, pô, Libertadores do Galo e tal, o William no Chelsea, mas olhando hoje, você fala, caramba, era isso que o Brasil podia oferecer? Tipo, pô, tava complexa a situação. E eu trago aqui, eu vou deixar os outros nomes pro pessoal, se quiser trazer alguns outros nomes, porque tem, mas isso eu lembro que a maior polêmica do ataque se chamava Diego Costa. O Brasil ter perdido o Diego Costa para a Espanha. Porque muita gente. Eu lembro que o Diego Costa saiu como vilão, tipo, não quis defender o Brasil mais negativo. O Diego Costa não foi convocado direito, pô. Não foi aproveitado. Já vinha fazendo boas temporadas no Atlético, depois iria pro Chelsea e não aproveitaram o Diego Costa, cara. Então, tipo assim. Tanto que o Diego Costa fala na entrevista, eu não tenho nada com o Brasil, eu só não tive oportunidade. Então, tipo assim, ele fez o que, porra, muita gente no lugar dele faria o mesmo. Tipo assim, a Espanha, uma grande seleção, tá me dando oportunidade, atual campeão do mundo, eu vou. Aí eu lembro que quando a Espanha levou aquela taca do Brasil e depois da Holanda, muita gente ficou, aí, ó, vai defender a Espanha, não sei o quê. Mas no futuro a gente viu que reservava pra gente, né? Então, eu acho que aí é uma polêmica um pouco maior, porque ela vem antes da convocação. Eu, se eu fosse o técnico, levaria mais o Diego Costa, faria ele ser brasileiro e ponto, e aí levaria ele no lugar do Jô, no lugar do Bernard, para ele ser o 9. Via que o Fred não estava bem no começo da Copa, porque muita gente também fala do Fred, chama de Cone, cara, não tinha outro 9. Com o Diego Costa fora, não tinha outro nome se não fosse o Fred. O Fred, ele era o cara. E antes da Copa das Confederações foi bem, no Brasil ia bem, aquele clima da Copa mexeu com ele, mas assim, ele era um cara, o nome. Então eu levaria o Diego Costa para fazer essa sombra. O Fred tá mal? Tira o Fred, bota o Diego Costa e vamos ver no que dá. E basicamente eu trago mais essa polêmica, porque para mim foi a principal. Se alguém quiser trazer outro nome também. Cara, eu no auge da minha infância colecionava o álbum da Copa de 2014, era santista, e no Brasil tinha uma figurinha que, quando eu tirei, meu pai olhou e falou, caramba, ele tá no álbum? Que era o Robinho, mano. O Robinho, que nessa época, 2014, foi quando surgiu ali todo aquele escândalo do envolvimento do Robinho ali na época do Milan, e eu acho que o Robinho, ele tava no álbum da Copa. Então, eu como criança ali tinha certeza que ele ia jogar, né? Porque eu conhecia ele por causa do Santos. E ele acabou não indo. Eu acho que tem muito das questões extra-campo, então isso fariam ele não ser levado, e é totalmente válido. Mas quis trazer isso porque ele estava no álbum da Copa. Outro nome também que vinha surgindo, vinha surgindo, mas eu acho que talvez dava para buscar, era o Roberto Firmino, que vinha ali numa crescente. E eu acho que dá para buscar. O Fred é isso, não tinha outro, tá ligado? Se não tinha o Diego Costa, não tinha outro. O Fred foi zoado no começo da Copa pela questão da mobilidade, o Cone, mas é verdade, ele fez uma Copa ruim. Ele marca um gol ali contra Camarões, mas no geral a Copa do Fred é abaixo. E é isso, o jogo recém-campeão de Libertadores tinha que ir. O alegria nas pernas é isso que o Marcelo falou, cara. O cara vinha bem. Não tinha outro. Ele vinha bem, mas olhando agora, o cara foi botado na maior fogueira ali para substituir o Neymar e não deu muito certo. Pô, cara, pior que assim, é complicado. A gente vai pesquisando, a gente pega o contexto. É um contexto que o Bernard já tá no Shakhtar, né? Mas ele não era titular do Shakhtar nos últimos jogos antes da Copa. Isso é um detalhe bem importante, tá? Dizem pra ele, tá vendo esses dias uma discussão no Twitter mesmo, falando, tipo, muita gente fala assim, o Bernard só foi titular mesmo contra a Alemanha porque o jogo era no Mineirão e fez a pressão, né? Mas, cara, eu trocaria ele por um nome
também joguei muito com ele no FIFA, no mesmo PSG de Maxwell, Lucas Moura. Justo. Teve participação no ciclo. Eu acho que, cara, seria o ideal no resto de centroavante. Não tendo o Diego Costa, acho que o Jô era a melhor opção, né? O Galo Galo bem forte, sofria com muitos problemas extra-campo de disciplina, né? Ronaldinho Gaúcho e Jô foi campeão aí. Ganhou no campo e na balada também, mas, cara, de resto, o Neymar não tem o que falar. Cara, o Hulk, né? Cara, o Hulk na época era uma convocação que fazia muito sentido, porque todo mundo ficava impactado pelas porradas, né? Acabou virando piada na Copa, mas na época era uma convocação que fazia muito sentido, jogava muito. A paródia espetacular do Fute Paródias também, né? Mas, cara, eu acho que no mais os nomes são esses. Eu colocaria mais o Lucas Moura. Eu colocaria o Lucas Moura no lugar do Bernard. Tá, eu vou trazer um nome, eu acho que vocês vão achar meio loucura aqui, mas tudo bem, vamos lá. Concordo com a do Lucas Moura no lugar do Bernard, mas pro lugar do Jô, eu colocaria Ricardo Goulart. Não sei, só joguei só. Não acho loucura, não. Não é loucura? É que assim, eu não acho loucura, mas eu vejo um problema de posicionamento. Eu não vejo onde o Ricardo Goulart jogaria na seleção, porque ele era mais um segundo atacante. Ele não era um centroavante, não era um meio atacante. Não. Acho que até o Ricardo Goulart poderia somar mais vindo do banco do que o Jô. Exatamente. Segundo tempo, assim. É o que eu penso. Porque assim, o Jô e o Fred tinham as mesmas características, só que o Fred, cara, estava numa fase no ano passado da Copa, bizarro. Ele fazia gol deitado, ele fazia gol de barriga, ele fazia gol de tudo que é jeito. Na Copa teve esse problema, né, cara? Mas eu acho que assim, óbvio, ele não fez uma Copa boa, por questão de posicionamento também, mas é aquela questão que a gente falou do meio campo. Não tinha um cara armador fantástico para deixar ele na cara do gol também toda hora. Então, na Copa das Confederações, muito dos gols dele saiu de bate-rebate, e os que não saíram dessa forma foi dos pés do Neymar, né, cara, que armava as jogadas para ele. Mas é isso, acho que finalizamos bem aqui a Copa de 14. Só trazer mais uma pontuação rápida. Eu acho que, assim, o 2014 queima muita gente e assim, não, injustamente. O Fred, é bizarro como a narrativa pode mudar, né? O Fred sai de um pré-copa como o cara da área, tipo, eu sou o 9 da área e vou botar pro gol de qualquer jeito, pro Cone, tipo, sendo que ele não mudou muita coisa o que ele faz. Ele mudou mais o clima e o posicionamento, enfim. E trazer só dois nomes que também na época foram minimamente cotados, cara, incrivelmente. Inclusive eu estava pesquisando aqui, o Dunga é perguntado numa coletiva pré-copa sobre esses dois nomes, que é o Jonas, atacante do Benfica, que muita gente reclama que nunca foi lembrado para a seleção, e o cara foi muito artilheiro, e o Allan Kardec, mano, que tava bem ali. O Allan Kardec eu não lembrava, velho. Que jogou quase nos 4 grandes de São Paulo. Eram esses nomes aí cotados, para você ver como a seleção tava um pouquinho... Tava bem, né? Mais para lá do que para cá, né? E o Tardelli, joga aí no bolo também, na época. Cara, só para completar isso que o Celo falou, de muitos jogadores foram queimados, acho que os nomes que mais foram queimados mesmo são os zagueiros, foi o Davi Luiz e o Dante, velho. Porque assim, o Dante conseguiu manter uma carreira sólida no início, mas é o que a gente tava falando no dia da final da Champions, né, Celo? Que assim, em repercussão nacional, o Dante morreu no 7-1. O Dante morreu, exatamente. Mas por uma parada que tipo, ele nem teve muita culpa, só atacaram, ele conhece os alemães e ele acabou pagando pato. E, cara, ele ganhou a alcunha de Cone até o fim da carreira, pô. Mesmo voltando, fazendo gol, muita gente zoava ainda o Fred de Cone, o Bernard, todo mundo lembra, assim. Cara, tem uma entrevista do Luiz Gustavo no São Paulo que ele fala, pô, que o 7-1 é uma ferida que nunca se curou. Imagina isso na mente dos jogadores, tá ligado? Então, cara, até mesmo o choro na entrevista do Davi Luiz, eu só queria dar alegria pro meu povo, pô, tipo, cara, é uma parada que você olha, você fala, pô, que dó do cara, e o cara ridicularizado por isso, tipo, o cara chorando porque perdeu a Copa, que era muito importante pros caras no próprio país mesmo, e aí o cara vira piada, né? Aí e são jogadores que tiveram, longevidade ainda depois de 2014, né, então... foi um desastre, né? Mas a carreira dos caras não pode ser definida por isso, não. Bom, vamos para a mais tranquila agora, né? Que é a de 18.
que tem umas coisinhas ali, né? Tem umas coisinhas a ressaltar, mas eu acho que é a mais tranquilinha das três. Goleiros, eu acho perfeito, eu não mudaria nada. Não sei vocês. Eu também não mudaria nada. Eu também não. Eu não mudaria nada, só lembrar que tinha um outro nome que também foi muito comentado ali no pré-Copa, foi o Diego Alves, pela questão dos pênaltis e tal, de pegar pênaltis de Messi e Cristiano, talvez pegar, muita gente achava que tinha que pegar a vaga do Cássio, mas eu não mudaria, para mim é os três aí, perfeito. Eu também levaria o Cássio, mas acho também. legal a menção ao Diego Alves. Uhum. Outro goleiro que foi citado, meio só para completar essa parte, pela boa fase, pelo bom momento, Marcelo Groi do Grêmio. Vinha do Grêmio. Mas, cara, se a gente for olhar pro Cássio, né, era uma Copa para ele estar presente mesmo, né? Então, são ótimos nomes que vocês trouxeram, mas para cumprir a vaga de terceiro goleiro. E a questão do pênalti também, né, cara? O Cássio Dava pra levar o Rogério Ceni também, tô zoando. Não, o Fernando Praz, então, pô, tava lá. Jailson. Mano, vai parecer brincadeira que eu tô falando, mas o Vanderlei, nesse período, é bizarro nunca ter sido. Não, tô falando sério, velho. O cara era muito bom. Ele não recebeu uma oportunidade. O holandês, né? O holandês Vanderlei. O holandês, eu já falo do Fute Paródias, mano. Toda paródia de Fute Paródias, os caras falam que será que cabe o holandês na seleção, mano. Gostei. Passando para os laterais agora, vamos na direita, Danilo e Fagner, com o corte aí do Dani Alves, né? Eu acho que é o que dava para ser feito ali. Né? O Fagner fica um pouco marcado pelo jogo ali da Bélgica, mas era ele. Botou o Hazard no bolso. Jogou bem também. Botou o Hazard no bolso. Ele jogou bem a Copa quando ele entrou ali depois da lesão. Foi correto. Foi bem. E na esquerda também, cara, não mudaria nada não, Marcelo e Felipe Luiz ali, eram os nomes... Aí começou a sina do Brasil com laterais pela questão da lesão do Dani Alves, né? Aí ficou todo mundo desesperado, tipo, quem vai, não sei o quê. Eu acho que o Fagner mereceu. Contra a Bélgica ficou marcado mesmo, tipo, de não aguentar tanto ali a pressão, mas também não é como se a culpa fosse dele. Ele fez o dele ali. Muito longe disso. E também você viu o Fagner, eu lembro de eu ver o Fagner jogando e falando, tipo assim, pô, esse cara quer muito. Tipo assim, ele queria muito, ele sabia o que ele estava fazendo ali. E os nomes que eu acho que só podem ser citados ali de fora é o Alexandre, que sempre é citado, talvez poderia ir aí, não uma surpresa, e o Rafinha ainda, né, que ia vir pro Flamengo depois e tal, talvez, mas eu também não acho nenhum absurdo aí, né, nas laterais, mano. Eu também isso. Da lateral, assim, cara, claro, envolve muito clubismo, o que eu vou falar agora, eu não nego isso. Mas, cara, eu particularmente nunca fui muito fã do Danilo, e, tipo, na época da Copa, cara, é um bom momento que o Corinthians vive, isso é inegável. Tipo, Corinthians campeão, o histórico Corinthians de 2017 de Fábio Carille. Do Carille? Do Carille. E, cara, o Fagner merecia muito. Eu era defensor do Fagner ser convocado na primeira lista mesmo, no lugar do Danilo. Ser Daniel Alves e não acho um absurdo. Não acho um absurdo, não, cara. Sendo sincero, eu sou um defensor do Danilo, tá? Sou fã do Danilo, mas assim, não acho um absurdo o que você tá falando, não. O cara é fã do Danilo, mano. É o único fã do Danilo. A família do Danilo e o Corella. Mas beleza, a gente fechou aqui as laterais, até agora zero problemas. Zagueiros, que é legal analisar, mano. Temos aí o Thiago Silva, Miranda, indiscutíveis, né? Marquinhos também, indiscutível. Mas o Jeromel, hein, velho? Eu gosto da convocação. Eu gosto da Mano, não acho um absurdo. 2017 o Grêmio, os nomes estavam muito em alta, né? Sim. Mas tem algum nome que daria pra combater ali na... Cara, pesquisando aqui, o que eu achei aqui, pô, vai chocar, tá? O que eu achei aqui, pô, foi o senhor Rodrigo Caio, pô. Rodrigo Caio. Era o meu nome, mano. Eu juro que era o meu nome. Então. Rodrigo Caio, pô. Cara, eu tenho não sei. Já falado aqui também. Na época do Cruzeiro, campeão da Copa, que viria a ser campeão da Copa do Brasil. Dedé. Pode falar. Ele mesmo, o homem. Mano. Sei lá, o Jeromel tava numa fase muito boa, né? Virou um personagem marcante ali, né? Da Libertadores. E também jogou um Mundial muito bem, afinal, contra o Real Madrid. Bateu em todo mundo, e é isso que a gente espera no zagueiro, né? O Marcelo tá aqui para comprovar. Mas acho que foi um bom nome. Esses nomes que vocês citaram válidos, mas acho que eu fecharia nesses 4 também.
Na pré-lista de zagueiro era só Rodrigo Caio e Dedé, que não foram, né? Dedé pelo Cruzeiro, Rodrigo Caio pelo São Paulo ainda, né? Nem pelo Flamengo. Então, eram os dois. Então, a pré-lista era muito enxuta na época, né? Hoje a gente porque 45 nomes, porque eu não sei se vocês lembram, o Rodrigo Caio fez parte, o Tite gostava muito dele, exato, por isso de mesmo. Olimpíadas e tal, então o Tite levava muito ele. Só para concluir, era uma pré-lista que era tipo uma reposição por posição, né? Eram 35, né? Na pré-lista, né? Aumentou bastante, né, mano? Foram 55 essa última aí? 55. Foi muito grande, mano. É muita coisa. Bom, podemos partir para o setor de meio campo. Aí temos Casimiro, Renato Augusto, Felipe Coutinho, Paulinho, Fernandinho e o Fred. Aí eu vou passar a palavra para o nosso Marcelo aqui agora para ver o que a gente vai fazer com o Fred. Aí é muita polêmica, né? Aí é muita polêmica nesse meio campo também. Tivemos o Casemiro inquestionável, inclusive a lesão dele dói até hoje, porque ele foi se machucar logo ali, né? Renato Augusto, eu acho inquestionável. Muita gente, depois do que fez, mas pouco se fala que o Renato Augusto não foi um nome tão unânime assim quando foi convocado, tá? Depois que ele fez o gol e perdeu aquele lá, ficou fácil defender ele, que ele fez bem, mas eu lembro de pessoas falando, Renato Augusto, porque o Renato Augusto não começou tão bem em 2018, 2017, pica e tal. Mas eu concordo, unanimemente, com o Renato Augusto na seleção. Vendo aqui de volantes, os nomes falados que estavam em pré-lista, cara, o Grêmio, cara, tava muito em alta. O Arthur e o Maicon estavam na pré-lista. Eu não levaria o Maicon, porque eu acho que o Maicon tava na pré-lista? Acho que o Maicon tava mais velho, ele fez uma puta Libertadores com o Grêmio, mas eu não levaria ele. O Arthur eu acho que é chutado, né? Porque o Arthur indo de um momento bom, indo para a Europa, então eu acho que dava para questionar nesse sentido, assim. Mas assim, eu acho que na volância era tirar esses mais recuados, eu tiraria o Fred e levaria o Arthur, provavelmente. Sim, mas aí na meia mais avançada, né? E a gente tem aí o Felipe Coutinho, o William tá como atacante, mas ele também fazia meia atacante aí. O Tyson também jogou muito tempo de meia atacante, Tyson que é outro, né? A gente tinha o Paquetá jogando muito já no Flamengo e querendo uma vaga. Eu não levaria, mas assim, tem nomes aí questionáveis. O Coutinho, ele era um cara ali do ciclo, praticamente, né? Eu lembro de um jogo contra a Argentina na Arena Corinthians, que é 3-0, que o Neymar comemora com a bandeirinha, fazendo uma sniper. O Coutinho jogou pra cacete esse jogo. E o que o Coutinho fez na estreia, o que o Coutinho fez na Copa, ele foi, pra mim, o melhor da Copa do Brasil. Sim. Mais que o Neymar, foi o Felipe Coutinho, cara. Eu lembro de ver aquele gol dele com a Suíça, falava, tipo, esse cara tá jogando muito. Outro nome cogitado pelo Grêmio também era o Juliano, que depois iria pro Corinthians e tal, também era muito cogitado, não acho um absurdo, tá? Levar no lugar de Fred. Acharia mais entendível levar ele do que levar o Fred. E por último, não tava na... Rei da América. Aliás, tava na pré-lista e o Tadinho vai ficar muito feliz com o nome que eu vou falar. Cara, essa pré-lista aqui é uma loucura, tá? Papo reto. Craque. Solta. Rodriguinho, pô, tipo assim, só antes do João falar, que eu tô vendo que ele tá doido pra falar, na pré-lista de meio e meio atacante, a gente tinha Arthur, Maicon, Rodriguinho, Juliano, Paquetá e Luan, pai. Luan do Grêmio, pô. Rei da América. Absurdo, pô. Fala, João, fala, expresse aí sua alegria pra nós. Pô, eu fiquei em êxtase com o Rodriguinho, cara, que assim, craque da bola. Cara, o Rodriguinho é um dos casos que você pega, tipo, mano, ninguém sabe de onde ele veio direito. Ele chega no Corinthians, vira um monstro no momento carente. Rei Driguinho. Pô, cara, ser corintiano na década de 2010, nesse período entre Copas, era muito lindo, cara. Era muito lindo. Você olha hoje, você sofre todo ano o time pra ser rebaixado. Você olha, pô, tinha Jadson, que vou falar, citado nos corredores da Copa de 2014, né? Rodriguinho. Mas, cara, aqui assim, hoje a gente ri do cara, mas não ironicamente, eu acho que o... Não, o momento era bom. Não do Rodriguinho também, mas do outro nome que eu vou falar agora. Hoje a gente ri, cara, depois que ele apanhou saindo de um motel pela Gaveta Fiel, mas, cara, o Luan, eu acho que ele merecia uma chance, cara.
Ele merecia uma chance. Cara, eu digo mais ainda, eu acho que o declínio na carreira do Luan começa quando ele não é convocado. Ele é um dos casos que a não convocação afeta a carreira, afeta o mental dele a esse ponto. Porque, pô, o cara, rei da América, merecia uma chance. Claro que, assim, rei da América é meio complicado de estar aqui, tipo, tem vários nomes que, assim, Marinho, por exemplo, bom jogador, foi rei da América, mas eu não levaria pra seleção nunca, tá Marinho. ligado? Mas, tipo, o Luan, nos casos que ele realmente era diferente, foi um 2017 muito mágico, e eu... Cara, o Fred é o Fred, né? Complexo o Fred, hein, mano? Fred é osso. E eu cortaria ele, mano. Cortaria ele. Uhum. E você, Gabriel? Mano, eu acho que meus colegas falaram bem, vários nomes trazeram. Eu vou só trazer, eu acho que vocês estão falando do Fabinho, né? O Fabinho também vinha bem ali, Fabinho. Mônaco. Eu acho que dá pra levar ele ali no lugar do Fred, cara. Porque o Fred tava lesionado, mano. O Fred eu acho que não tem nenhum minuto na Copa de 2018, porque ele meio que não tava 100%, tá ligado? Aí você vai levar, você tem ali o Fred, você vai levar o Fred não 100%, mano. Você é louco, mano. Não dá. Aí, além dos nomes que vocês citaram, queria só citar o Fabinho brevemente aqui. E o Marcelo falou do Juliano, cara. O Juliano, mano, eu tinha certeza que ele ia pra Copa. Ele tava no álbum, mano. Tava no álbum, velho. Eu Tava no tirava álbum, muito eu ele. lembro. O Juliano tava no álbum, eu tinha certeza que ele ia. E é isso. Vocês comentaram bem aí, só comentar do Fabinho aí do Juliano. Só pontuar rápido também, eu acho que todos esses nomes que a gente trouxe bons, assim, o Fred é o maior questionamento. O Luan, eu não levaria, porque assim, é fácil falar agora, tá? Mas desde a época que o Luan tava bem, eu nunca gostei muito do Luan. Tipo, é inegável que ele jogou pra cacete em 2017, mas, tipo, jogador meio preguiçoso, assim, tipo, não me pede. Tipo, Oscar, me lembrou Oscar, sabe? O Oscar no São Paulo me irritava. Perfeito. Então, tipo... Então eu não levaria, mas essa tese do João de que a carreira dele pode ter decaído depois de ser convocado é muito boa, e só queria fazer uma ode aqui ao Rodriguinho, o que fez uma temporada boa. O Rodriguinho é um dos caras que mais fez eu sofrer no futebol, tá? Mais fez eu sofrer. Só eu e Deus e meu pai sabem o que o Rodriguinho fez comigo no Paulistão de 2018, tá? Quando o São Paulo ganha de 1-0 lá, e aqui na Arena ele faz um gol de cabeça, ele era pequeno, faz um gol de cabeça. Pô, uma criança São Paulina chorou nesse dia, tá? O Rodriguinho é responsável por essa porra. E fez o Palmeiras sofrer também, né? Bom que se diga que o Rodriguinho fez o Palmeiras sofrer. Puta, os Corinthians tem uns jogadores, às vezes, né, que aparece do nada, assim. Do nada. Do nada, completo do nada. Quem que é o Rodriguinho, tá ligado? Aí ele vai lá... Só jogou bem lá, né? Depois que saiu do Corinthians... É mágico o que acontece na instituição Corinthians, né? Mas a minha escolha aí pro lugar do Fred, né? Coitado do Fred, né? Mas seria o nosso querido Arthur, que o Marcelo citou aí, do Grêmio. Sim, justíssimo. Acho que dentre os nomes aí é o mais coerente. Mas assim, falar rapidamente aqui. O Fernandinho, tem gente que xinga o Fernandinho pra cacete, né? Eu sou uma das pessoas que xinga o Fernandinho, mas... o cara voou muitos anos na Europa, né? Não tem o que falar. Não tinha como não levar o Fernandinho. Não tem o que falar. E eu comentei com você lá no dia da Champions, cara. O Fernandinho falhou no jogo contra a Bélgica, falhou. Mas, cara, esse bagulho de colocar um nome, que o brasileiro faz muito isso. Desde 2014, tipo, pega esse cara, a culpa é desse cara. Então, 2006, a culpa é do Roberto Carlos. 2010, a culpa é do Felipe Melo. Entendeu? 2014, a culpa é, sei lá, do Bernard, alguém. 2018, a culpa é do Fernandinho. Cara, não é assim que funciona. Tipo, 2022, a culpa é do Fred. Mas aí é mesmo. Aí é mesmo. Essa eu concordo. Mas assim, 2018, falam muito, ele tinha que fazer a falta no Lukaku. Cara, o lance, o Casemiro, ele tenta derrubar o Lukaku, o Casemiro bate na massa. O Casemiro não, o Fernandinho e acho que é o Paulinho, que o Casemiro não tava no jogo. Fernandinho e o Paulinho, eles tentam fazer a falta, eles batem na massa, pô, eles não conseguem. O cara sai conduzindo mó bem, velho. Eu vi esse gol ontem, velho. Tipo assim, não é tão simples assim. Paulinho também, que eu acho que não fez uma Copa boa, mas o que ele jogou nas eliminatórias é absurdo, né? O que ele jogou, um jogo contra o Uruguai, ele faz 2 gols de fora da área, absurdo. E o resto também, assim, o Renato Augusto pode ser o nome que mais balança ali, mas se o Renato Augusto faz aquele segundo gol contra a Bélgica, meu filho ia se chamar Renato Augusto, porque absurdo, na hora que ele saiu do banco, meu pai, Renato Augusto, aí o Renato Augusto fez o gol, falei, Renato Augusto. Fala dele. Tá ligado? Mas... é inexplicável o ciclo do Paulinho durante a Copa, perdão interromper, mal. Cara, China,
Barcelona, porque o Messi pediu, China. É absurdo, pô, absurdo. Não, e o que ele virou o Zidane no Barcelona também durante Bizarro, bizarro. Por um breve período, o Paulinho virou um grande meio-campo da Europa, pô. Tipo assim, por um brevíssimo período, chegou, foi embora e tchau. Mas é um jogador histórico, pô, é bom jogador. E vamos passar para o setor de ataque, que eu já vou dar a cartada aqui já. Eu acho que o Douglas Costa aqui foi um dos melhores jogadores do Brasil na Copa, sim, sem sombra de dúvida, jogou muito bem, mas o Tyson é sacanagem, e eu já trago o nome aqui, que é o do Lucas Moura. Lucas Moura, Eu também tenho acho. outro nome. Então, aí vocês trazem aí as suas opiniões também, pode começar o Marcelo aí. Cara, deixa eu só pedir para começar, porque meu nome é justamente falar. o Lucas Moura. Meu nome é justamente o Lucas Moura, só ia comentar que a gente citou ele em todas as Copas, mano. E essa eu acho que é aquele mais justiçado. Como o Mal introduziu, eu só vou finalizar que o meu nome era o Lucas Moura. Acho loucura levar o Tyson. Mano, eu acho que o Tyson não chegou nem a entrar. E é isso, mano. Eu acho que o Lucas Moura merecia essa última vaguinha, era dele. Cara, assim, para complementar, antes de falar dos meus nomes, eu acho assim, eu não levaria o Tyson, nem o Fred. Mas eu acho que também o Tyson, principalmente o Fred, viraram um bagulho por causa do desempenho deles com a seleção. Eles estão longe de ser maus jogadores. Tipo, o Shakhtar da época, Shakhtar brasileiro ali, eles eram os caras ali do Shakhtar. Eu só não acho que eles estavam no nível de Copa. E, mano, o Tyson fala que depois foi muito difícil para ele voltar a jogar no Brasil pelo Inter, tanto que não teve uma passagem tão memorável, fez um gol ali contra o Flamengo, mas memorável, o resto nem tanto. O Fred praticamente sumiu aí do planeta, mas assim, só queria pontuar isso, que eles não eram, tipo assim, nossa, que jogador, quem são esses caras? Tipo assim, sabiam que esses caras existiam, só não deveriam ser levados. Eu concordo com, cara, o Lucas Moura, que é feito com ele em muitos momentos, e olha que eu não sou um dos maiores defensores do Lucas Moura, mesmo sendo de São Paulino. Eu acho que ele erra muito em alguns momentos, principalmente extra-campo, mas assim, cara, o Lucas Moura não ter sido levado aí, e pior, ele não foi levado, tanto que no ano seguinte ele faria o que fez uma semifinal de Champions e não seria titular da final, pô. Tipo assim, o que é feito com ele em certos momentos da carreira é um esculacho absurdo. Mas eu queria citar que alguns nomes, da pré-lista, a gente só tinha um atacante de ofício, sem considerar o Luan, que também jogava de atacante. Inclusive, na final do Grêmio contra o Lanús, o Luan joga de atacante. Mas a gente tinha, não na pré-lista, mas também, de novo, sendo falado absurdamente, eu vi o Neto falando desse cara, o Diego Tardelli, eu acho um absurdo o Diego Tardelli ter sido cogitado. Mas esse nome que estava na pré-lista, e eu achei que o Mal ia citar, mas não citou, e que para mim tem citado, é o Baixão. Nossa, puta, como que eu esqueço disso aí, mano? Era o meu nome. Eu acho que eu levaria o Dudu no lugar do Tyson, mano. O Lucas Moura merecia muito, mas ele ainda ia fazer aquela coisa. Talvez levaria o Lucas Moura, de alguma maneira encaixaria ele aí. Mas, mano, eu acho que o Dudu não ser cogitado também é um absurdo. O que o Dudu vinha fazendo no Brasil, no Palmeiras, e o Tyson ser levado, pô, tipo assim, eu levaria talvez Dudu no lugar do Tyson e o Lucas Moura no lugar do William, que já tava mais decadente também. Ou até levar dá até para levar o Lucas Moura no lugar do Fred também, um meio campo. Sim, eu ia falar isso. Encaixaria os dois. Deixa eu me retratar aqui. Só para falar. dar a última linha, o Douglas Costa, para mim, tipo, porra, que o Douglas Costa, tipo assim, a seleção brasileira era Douglas Costa, bota ele, todo mundo quer ver ele jogar, fez uma Copa boa. Perfeito, deixa eu me retratar aqui, né? Pelo amor de Deus, como que eu esqueço do Dudu, velho? Não, o Dudu, para mim, que inclusive, aí já nem é de tema do vídeo, né? Mas para mim ele tinha que ter ido em 18 e em 22 também. Para mim, nos 2 anos, ele tinha que ter ido. Jogou muita bola, né, mano? No Brasil, assim. É um dos caras que na década de 10 até 20 ali, pô, destruiu, reinou no Brasil, e falha minha não ter falado o nome dele aqui, mas para mim ele iria no lugar do Tyson também e fazer essa escolha aí do Lucas Moura no lugar do Fred. João, tem algo a acrescentar aqui? Cara, não, só ia citar que o Dudu era meu nome também. Cara, eu concordo com tudo que o Marcelo disse. Se ele não tivesse comentado o William, eu ia perguntar pra vocês até que ponto o William era tão inquestionável assim na seleção brasileira. Que, cara, assim, eu acho um bom jogador, o nosso inglês favorito, né? Cara que não consegue sustentar jogar no Brasil, né? Enfim, magos aí do passado, que quem é gremista tá sofrendo agora com a experiência William. Mas, William Premier League.
Então, cara, é absurdo, mas na época, pô, eu gosto muito do jogador William, claro, tem essa raiva dele pela saída do Corinthians. Imagina se não gostasse. Eu gosto do jogador William, mas queria que ele fosse para. Não. É que a censura acabou, né, no Pitaco, né? Então, É cara. verdade, acabou a censura. Inclusive, aí, parabéns pelo vídeo das meninas aí, que elas tiraram a censura do Pitaco. A Melissa, na beira do campo, falou 15 palavrões em 2 segundos. Então, gostaria de ressaltar. Conclui aí, João. Perfeito. Então, aproveitando que a censura acabou, eu quero que o William vá tomar no meio do cu dele pela saída do Corinthians. Mas, cara, na época, bom jogador, bom. Não acho que era inquestionável, mas merecia estar no radar mesmo da seleção brasileira, não. Mas, tipo, talvez, citando isso, abrir espaço pro Dudu e pro Lucas Moura. Mas, dito isso, um abraço pro William aí. Vai tomar no meio do seu cu de novo. Maravilhoso. Que forma legal de encerrar o vídeo, né? Muito bom, muito bom. Bom, então assim, nesse clima agradável, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso vídeo. Queria agradecer demais aqui quem assistiu o vídeo até o final e também agradecer meus colegas presentes aqui hoje. Para começar aí as despedidas do vídeo, queria que o Marcelo falasse um pouquinho e depois o Gabriel também. Valeu, meus irmãos. Pô, rapaziada, agradecer aí mais uma vez, tá ligado? Vocês sabem que é sempre um prazer estar com vocês agora, primeira vez gravando. Foi muito divertido, mano, de verdade. Não achei que eu me diverti tanto assim, comentando, relembrando aí as pérolas da seleção brasileira. Mas toda vez que precisar pode chamar aí, o Arquibancada Crítica tá fechado. Arquibancada do Bem, já surgiu a hashtag. Arquibancada Universitária do Bem. É isso. E aí, agradecer aí, Mal, João e o Gabriel, claro, que apesar de não ser do Pitaco, contribuiu muito, sabe muito, mano, de verdade. Parabéns aí, mano. E é isso, rapaziada. Quem tiver interesse reforçando aí, Arquibancada Crítica e The Arqui Crítica no Instagram. Sigam lá e tamo junto. É isso, mano. Faço da palavra do Marcelo as minhas. Queria agradecer mais uma vez o convite aí e a oportunidade. Estamos fechados aí, os 3 projetos. Os caras manjam demais, você é louco. Muito da hora aí os conteúdos. Tamo junto demais. Espero que essa cobertura de Copa seja da hora e que eu apareça aqui mais vezes. É isso. Bom, a gente agradecer o Celo, o Gabriel também. Pô, um prazer estar com vocês, Celo. A gente já se conhece mesmo da Unesp, um cara muito da hora que eu tenho bastante consideração. Gabriel também, primeiro contato foi agora na gravação, mas também é um cara que sabe muito de bola, muita gente boa. Prazer contar contigo. E também o nome alternativo, né, pro projeto da Grandes é o Pitaco Crítico Universitário, né? Crítico Universitário. Como a gente já está no grupo, mas é isso. Mal, meu irmão, minha companhia sempre aqui no Pitaco, né? Sempre bom estar. Acho que, assim, fora o Resenha F1, não teve um Pitaco que eu não estive, que o Mal não esteve também. Então, minha dupla fixa, um prazer estar sempre na companhia da nossa voz extraordinária, né? Que é isso. Muito obrigado. Cara, fofo. Fofinho demais esse João, mano. Meu Deus do céu. Agradecer também aqui a presença dos nossos amigos Extra Pitaco, que agora estão nessa união aí, Pitaco Crítico Universitário. E, João, você que sempre fala muito bem sobre o que o pessoal tem que fazer depois de terminar de assistir o vídeo. Se o cara quer conferir tudo sobre Copa do Mundo, o que ele tem que fazer? Recomenda aí pra gente. Meu parceiro, é o esquema que você já sabe. Se você acompanha o Pitaco no começo, quando era eu que falava, que faz tempo que eu não apareço nas câmeras, você já tá ligado, porque é pra você mandar pra todo mundo que você conhece. Mandar pra sua mãe, pai, tio, primo, papagaio, cachorro, pra quem você quiser, meu irmão. Pô, assiste na TV, assiste no celular, no tablet, já segue o Pitaco do Bem, porque a gente tá no Spotify também, né? Spotify Pitaco do Bem, Arquibancada Crítica também no Spotify, né? O Arquibancada também já segue todos os projetos, Arquibancada Crítica, Arquibancada Universitária, e principalmente @Pitaco _Bem, Pitaco do Bem, para seguir tudo, e já se inscreve aqui no YouTube também, porque o Pitaco na Copa é um projeto que a gente está se dedicando, a gente montou uma seleção, né? Com 3 projetos unidos para a gente trazer a maior cobertura da Copa. E é isso, já se inscreve, já segue a gente para não perder nenhum conteúdo, porque vem bastante coisa boa por aí. É isso, rapaziada, valeu. Lembrando que esse programa aqui foi apresentado por mim, Maurício Júnior, comentários de João Pedro Passaroni, Marcelo Correia e Gabriel Tomé. O apoio é de José Benedito Guerreiro, Karina Farias, realização Pitaco do Bem em parceria com as Arquibancadas Crítica e Universitária. Valeu. Nice.